Olá, boa tarde. A Justiça Eleitoral completa hoje 90 anos. Criada para organizar as eleições e para enfrentar as fraudes que eram muito comuns antigamente, hoje ela traz transparência e segurança a todo o processo eleitoral. O dia de hoje traz ainda um outro marco importante, as 9 décadas da conquista do voto feminino no Brasil. É esse o destaque do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. 7 anos da primeira audiência de custódia no Brasil. Conselho Nacional de Justiça lança série de vídeos que explicam o que acontece a partir do momento da prisão. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorroga por mais 60 dias inquérito em que o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, é investigado. Daniel Silveira teve a prisão decretada em fevereiro do ano passado por divulgar nas redes sociais vídeo com ofensas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal, além de defender medidas antidemocráticas. E ainda, ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, vota pelo caráter exemplificativo da lista de procedimentos da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Há 7 anos, o Brasil realizava as primeiras audiências de custódia. O instrumento foi implantado como forma de aumentar o controle do sistema prisional e melhorar o atendimento da justiça. Para celebrar a data, o Conselho Nacional de Justiça lançou uma série de vídeos que explicam o que acontece a partir do momento da prisão. Com ilustrações e linguagem simples e objetiva, os vídeos explicam o passo a passo legal que deve ser feito assim que uma pessoa é presa. Você sabe o que é a audiência de custódia? Nela é decidido apenas se a prisão foi feita dentro da lei e de que forma se responderá ao processo. Não é o momento de decidir sobre culpa ou inocência. Ao todo, são 8 vídeos elaborados pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com a ONU. Eles fazem parte do programa Fazendo Justiça e qualquer pessoa pode acessar o conteúdo pelo site do CNJ ou pelo canal do Conselho no YouTube. O juiz vai pedir algumas informações pessoais, como nome, endereço, se a pessoa trabalha, se tem problemas de saúde, se tem filhos ou dependentes e como foi realizada a prisão. É importante contar ao juiz se houve algum tipo de violência ou ameaça, se a polícia entrou na casa sem apresentar uma ordem ou mandado judicial, se não foi informado o motivo da prisão ou outras situações parecidas, já que a polícia deve sempre agir dentro da lei. Com as informações, o juiz analisa a necessidade de se manter ou não a pessoa presa. As audiências de custódia começaram a ser realizadas no Brasil em 24 de fevereiro de 2015 e, desde então, foram mais de 850 mil procedimentos. As audiências de custódia conseguiram reduzir em 10% o número de prisões provisórias, o que ajuda a diminuir a superlotação nos presídios, permite economia para os cofres públicos e, principalmente, reduz os casos de injustiça com prisões indevidas. O Poder Judiciário autorizou o cumprimento de mandados judiciais em operação da Polícia Federal que investiga um grupo religioso radical no Rio de Janeiro. Uma pessoa foi presa. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. O pastor Tupirani da Hora Loures, líder de uma igreja evangélica na região central do Rio de Janeiro, foi preso hoje de manhã. Ele é investigado por promover discursos de ódio contra a população judaica. A Polícia Federal também cumpriu mandado de busca e apreensão na sede da igreja. Segundo as investigações, o pastor produziu e publicou na internet diversos vídeos com ataques a judeus e a membros de religiões afro. Tupirani está sendo investigado pelos crimes de racismo, ameaça, incitação e apologia de crime. O líder religioso pode ser condenado a uma pena que pode chegar a 26 anos de prisão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 70 dias o inquérito que apura se o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro,
cometeu crime de desobediência. O parlamentar é acusado de violar as regras de monitoramento eletrônico. Daniel Silveira teve a prisão decretada em fevereiro do ano passado por divulgar nas redes sociais vídeo com ofensas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal, além de defender medidas antidemocráticas. Ele conseguiu a prisão domiciliar com uso de falta de carga no dispositivo, ultrapassar a área de monitoramento e rompimento do lacre. A Procuradoria-Geral da República alegou que precisa de mais apuração para ter elementos de prova mais robustos sobre 22 violações que, segundo a Polícia Federal, permanecem sem justificativa. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido do Ministério Público e determinou à presidência da Câmara dos Deputados e à Polícia Federal que prestem as informações necessárias para que sejam feitas as apurações. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com um pedido para o levantamento do sigilo em 9 das 10 petições instauradas pela CPI da pandemia para investigar fatos atribuídos a autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. No pedido, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, argumenta que o segredo de justiça atrapalha o acesso da sociedade, dos investigados e da imprensa às informações sobre o andamento dos processos. Os pedidos de levantamento de sigilo foram encaminhados aos relatores das ações, os ministros Cássio Nunes, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Dos 10 inquéritos peticionados pela CPI da Covid, apenas um teve o segredo de justiça suspenso. E você vai ver a seguir no próximo bloco as homenagens aos 90 anos da Justiça Eleitoral. Os detalhes em instantes, voltamos já já. A Constituição Federal é nossa lei fundamental. Inspirada em princípios e valores, ela proporciona estabilidade institucional para o Brasil. Eis que é a garantidora dos direitos fundamentais. Ela é acolhedora da diversidade e propiciadora da realização plena da cidadania. Terminou há pouco a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. E é para lá que vamos agora direto ao TSE, ao vivo, conversar com o repórter Henrique Amaral, que acompanhou a sessão e traz ao vivo os detalhes para a gente. Olá, Henrique, muito boa tarde para você. Conta para a gente os destaques de hoje. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, a primeira parte da sessão plenária do TSE de hoje de manhã foi totalmente dedicada à comemoração dos 90 anos da Justiça Eleitoral, comemorados hoje, dia 24 de fevereiro. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, falou sobre os 90 anos e também lançou um site feito pelo TSE especialmente para essa data. O site é justiçaeleitoral.jus.br/90-anos, Justiça sem o cedilha, site com todas as informações sobre os 90 anos da Justiça Eleitoral. E nessa sessão administrativa de comemoração dos 90 anos da Justiça Eleitoral, o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, lembrou todos os desafios encarados pela Justiça Eleitoral ao longo desses 90 anos. São 90 anos superando desafios. A Justiça Eleitoral, numa ditadura Vargas, chegou a ser extinta, teve sua atuação restringida, sempre em guinadas autoritárias com retrocessos sociais. Mas aqui estamos, como a Justiça Eleitoral e os nossos predecessores estiveram. Nunca se furtou de encarar os obstáculos. Hoje, nesta efeméride, nesta celebração, comemoramos os resultados obtidos. Pois é, Rafaela. E a Justiça Eleitoral comemora 90 anos, hoje, dia 24 de fevereiro, porque em 24 de fevereiro de 1932 foi publicado o Código Eleitoral que instituiu a criação de uma justiça especializada para cuidar das eleições, a Justiça Eleitoral. E esse Código Eleitoral, o Código Eleitoral de 1932, também foi o primeiro a prever o voto das mulheres. E aí a ministra Maria Cláudia Buchianeri falou sobre os 90 anos do voto feminino no Brasil.
Nascia ali, naquele momento histórico, a figura da eleitora. Nascia ali a figura da candidata. Nascia ali, enfim, a figura da cidadã. Verdadeira ruptura com o pensamento até então prevalecente de que mulheres não se incluíam, não se encaixavam, não eram alcançadas pelo espectro de direitos e prerrogativas derivado da expressão constitucional cidadãos. Entendia-se então que nessa expressão constitucional cidadãos não se encaixavam as nossas mulheres, assim alijadas do direito e do poder de serem senhoras de seus destinos, protagonistas de suas existências e participantes ativas, como eleitoras, candidatas ou mandatárias, dos processos de definição dos rumos do próprio país em que viviam. E como o repórter Henrique Amaral já ressaltou, a Justiça Eleitoral está em festa. Hoje completa 90 anos de muito trabalho em defesa da democracia. Lembrando que ela foi criada para organizar as eleições e para enfrentar as fraudes que eram muito comuns no processo eleitoral antigamente. Ao longo dos anos, o nosso sistema de votação foi aperfeiçoado e hoje é referência no mundo inteiro. No dia 24 de fevereiro de 1932, foi criada a Justiça Eleitoral Brasileira. Um passo importante para tornar o processo eleitoral mais democrático, justo, livre e seguro. A Justiça Eleitoral foi criada justamente no momento em que existia todo um sistema corrupto, né, de eleições. O voto de cabresto, né, o voto aberto. Dia 24 de fevereiro de 32 também é marcado como o dia da conquista do voto feminino. Essas mulheres, né, que lutavam pelo voto feminino, e aí tem diversas lutas. Na época eram mulheres intelectualizadas, como a Berta Lutz, por exemplo, que vão exigir, vão protestar e vão fazer um movimento de ir na Câmara, falar com os deputados, protestar, fazer marchas na rua, exigindo, né, o voto feminino. Ao longo dos anos, a Justiça Eleitoral trouxe vários avanços. Em 1937, a JE foi extinta pelo Estado Novo, mas voltou a atuar em 1945. O Código Eleitoral atual foi estabelecido em 1965. Em 93, foi realizado o plebiscito para decidir sobre a forma e o sistema de governo do Brasil. Em 96, foi adotado pela primeira vez o voto eletrônico no país. E 4 anos depois, 100% do eleitorado votou utilizando as urnas eletrônicas. Esses são apenas alguns pontos importantes desses 90 anos. Para quem quer aprofundar na história da Justiça Eleitoral, aqui na sede do TSE em Brasília, existe um lugar perfeito para isso. Não dá para falar de 90 anos de história sem citar o Museu do Voto. O Museu do Voto, ele tem como objetivo preservar a história, a memória da Justiça Eleitoral nesses 90 anos. A história da Justiça Eleitoral não se resume apenas à urna eletrônica. Nós também temos as histórias das pessoas que trabalham, que se dedicam durante toda a sua vida a essa justiça especializada em prol, né, tendo como objetivo a consolidação, o fortalecimento da democracia brasileira. As celebrações do aniversário de 90 anos da Justiça Eleitoral começaram já na segunda-feira, dia 21. A solenidade foi transmitida ao vivo no canal da JE no YouTube. Em um dos últimos eventos como presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou o grande avanço dos últimos 25 anos, o voto eletrônico, que é referência no mundo. Com isso, desde 1996, nós implantamos um sistema de votação eletrônica com urnas eletrônicas que é aclamado mundialmente. O ministro Edson Fachin, que assumiu a presidência do TSE na véspera da comemoração dos 90 anos da Justiça Eleitoral, garantiu no discurso de posse que a Corte seguirá realizando eleições limpas, livres, seguras e transparentes, e que a gestão seguirá defendendo firmemente a justiça eleitoral. O Brasil merece mais. A justiça eleitoral brada por respeito e alerta, não se renderá. Seremos implacáveis
na defesa da história da justiça eleitoral. Calar é consentir. E ainda sobre os 90 anos da Justiça Eleitoral, a repórter Evne Araújo conversou com o ex-ministro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves. Vamos acompanhar. Nós vamos conversar agora com o Henrique Neves, que foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem-vindo ao Jornal da Justiça. Um prazer estar aqui. Ministro, 90 anos de Justiça Eleitoral, que o senhor destaca, né, de evolução ao longo desse tempo? A Justiça Eleitoral ela foi criada em 1932 para fazer frente a todas as irregularidades que existiam na realização das eleições no Brasil, que eram feitas de uma forma até apelidadas a bico de pena. Por que a bico de pena? Porque na época se escrevia com caneta a pena, né, aquela caneta que tem o bico, e o resultado pouco importava o que o eleitor votava. O que valia era o que a pena escrevia no papel. Era uma quantidade enorme de fraudes. Então, a Justiça Eleitoral veio como o órgão isento para realizar as eleições. O papel dela principal é administrativo, é realização das eleições, o que vai desde o registro dos eleitores, o cadastro eleitoral, até o registro dos candidatos e apuração e divulgação dos resultados. Ao longo desses 90 anos, a evolução foi tremenda. Não se tinha nenhum controle de quem eram os eleitores, quem podiam votar no Brasil. E a Justiça Eleitoral foi, com o tempo, criando esse registro do cidadão, a emissão do título eleitoral, a própria confecção das cédulas. Até a década de 50, você não tinha, cada candidato fazia a sua cédula. E aí veio a cédula única, também foi um avanço que ocorreu na Justiça Eleitoral. E, posteriormente, a formação do Cadastro Nacional de Eleitores, o qual permitiu, inclusive, que se passasse ao passo seguinte, que foi a criação da urna eletrônica. Além da urna eletrônica, hoje em dia, nós temos a biometria para dar maior segurança, para garantir que exatamente o voto seja dado por quem é o detentor do poder, exatamente o eleitor. Em 2022, ano de eleições gerais, a gente vai votar para os principais cargos para ocupar a esplanada dos ministérios e também os governos dos estados. Qual vai ser o papel, né, da Justiça Eleitoral este ano, especialmente? Tem um papel especial, mais precisamente, né, para o pleito desse ano? O papel vamos dizer, é justamente esse histórico, é o principalmente de organizar as eleições. A Justiça Eleitoral, ao longo desses 90 anos, deu prova de conseguir superar grandes desafios. Quando ela foi suspensa em 1937 e retornou em 1945, ela teve em 6 meses, o Tribunal Superior Eleitoral, reinstalado em 1945, conseguiu cadastrar todos os eleitores que existiam na época e realizar a eleição presidencial no final do ano. Nas últimas eleições, em 2020, o país passou por uma grande dificuldade, até hoje ainda temos resquícios da pandemia, e a Justiça Eleitoral conseguiu desenvolver a eleição durante a pandemia, tomando todas as medidas, precauções sanitárias, ouvindo as autoridades sanitárias. O ano de 2022 é uma eleição geral que sempre atrai maiores paixões, são paixões nacionais, não é aquela briga íntima do interior, dos municípios, mas sim o grande aspecto. E o desafio que a Justiça terá é justamente organizar esse pleito, mas para isso ela não está trabalhando agora, ela estará trabalhando já há 90 anos e tem todo o maquinário, tem todo o pessoal qualificado para a realização de umas eleições tranquilas e pacíficas. Vai depender, é lógico, do comportamento dos candidatos, que se seguirem exatamente o que a legislação prevê, não terão problema. Agora, aqueles que ultrapassarem os limites da lei também responderão perante a Justiça Eleitoral. Ministro, a gente consegue falar sobre o futuro da Justiça Eleitoral, né? Já foram 90 anos de muita evolução, de muitas novidades. A evolução da Justiça Eleitoral é a continuidade dos trabalhos que vêm sendo realizados durante esses 90 anos. Então, nós aperfeiçoamos a urna eletrônica, chegou-se a biometria, mas existem novos desafios, trazer mais transparência, trazer mais segurança ao processo eletrônico, da mesma forma que as pessoas evoluem para o bem, aquelas que desejam
contestar e atacar sem nenhuma base empírica a segurança do processo eleitoral, também criam novas dúvidas. Então, todas essas dúvidas devem ser respondidas, devem ser combatidas, para que não haja nenhum resquício de fraude. Ela continuará no seu trabalho de evitar a fraude, de evitar o abuso do poder econômico, mas também contando com os avanços da tecnologia. Quem sabe no futuro a gente não possa, ao invés de ter que ir até a urna votar, de casa poder votar no seu computador ou no celular, obviamente com as medidas que forem necessárias para garantir que nesse momento do voto ninguém está sob pressão, ninguém está sob coação. Muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Prazer, eu que agradeço a oportunidade. E você vai ver a seguir, ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, vota pelo caráter exemplificativo da lista de procedimentos da ANS, mas o julgamento foi interrompido mais uma vez por um pedido de vista. Os detalhes você acompanha daqui a pouco no próximo bloco. Eu te espero. Como economista, eu entendo o poder e a relevância total que uma Constituição tem. Obviamente que nós, economistas, sempre buscamos o melhor bem-estar da sociedade, respeitando contratos, e nada melhor do que nos amparar através da Carta Magna. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça retomou nesta quarta-feira a análise da controvérsia sobre a natureza da lista de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O julgamento teve início no dia 16 de setembro do ano passado, com o voto do relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, no sentido de que o rol da ANS tem caráter taxativo, mas admite exceções. Na ocasião, a ministra Nancy Andrighi pediu vista. Com a retomada do julgamento, ontem, votou pelo caráter exemplificativo da lista de procedimentos da ANS. O colegiado retomou o julgamento da controvérsia sobre a natureza da lista de procedimentos e eventos em saúde instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A discussão é se ela é taxativa ou exemplificativa e, consequentemente, haverá a definição sobre a possibilidade de os planos de saúde serem obrigados a cobrir procedimentos não incluídos na relação pela agência reguladora. A ministra Nancy Andrighi havia pedido vista e, na retomada do julgamento, ela votou no sentido de que o rol da ANS tem natureza exemplificativa e é uma referência importante na organização do sistema de saúde privado, mas não pode restringir a cobertura assegurada na lei brasileira nem servir como imposição genérica quanto ao que deve ser coberto pelos planos, impedindo assim a definição individualizada do tratamento pelo médico e o aproveitamento pelo beneficiário de novas tecnologias na área de saúde. Nancy Andrighi citou precedentes do Supremo Tribunal Federal, pontuando que a atuação das agências reguladoras deve ser compatível com a Constituição e com os limites legais. E, por isso, a instituição que exerce atividade regulatória não pode substituir a lei na definição de direitos e obrigações, não podendo inovar a ordem jurídica, especialmente para impor restrições aos direitos das pessoas. A ministra também ressaltou que, se a Lei dos Planos de Saúde estabelece que todas as moléstias indicadas na Classificação Internacional de Doenças estão incluídas no plano referência, só podem ser excluídos da cobertura os procedimentos e eventos relacionados a segmentos não contratados pelo consumidor e aqueles que o próprio legislador estabeleceu como de cobertura não obrigatória, como tratamentos experimentais e estéticos. O ministro Vilas Boas Cueva pediu vista e o julgamento será retomado com a apresentação do voto do magistrado, ainda sem data definida. Daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal e quem traz os assuntos da pauta de julgamentos é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O primeiro item da pauta é a continuação do julgamento do pedido de liminar feito pelo Partido Novo, que trata do aumento do fundo eleitoral. A legenda pede a suspensão do trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que destinou 5,7 bilhões ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
O argumento é que houve desrespeito ao processo legislativo e os valores trarão fortes impactos econômicos para o orçamento público. Até o momento, o único que votou foi o relator da ação, o ministro André Mendonça. Para ele, o valor destinado este ano ao fundo deve ser o mesmo das eleições de 2020, com correção monetária. Ele entendeu que a majoração do fundo eleitoral foi inconstitucional por ter sido feita sem a justificativa de real necessidade e de modo desproporcional. Na pauta está também a ação que trata da contagem do prazo de inelegibilidade de 8 anos previstos na Lei da Ficha Limpa. O caso começou a ser analisado no plenário virtual e foi encaminhado ao plenário físico. 2 outros processos questionam as regras sobre o compartilhamento de dados do cidadão no âmbito da administração pública federal, a instituição do cadastro base do cidadão e a criação do Comitê Central de Governança de Dados. Os ministros vão decidir se o decreto impugnado viola os princípios constitucionais da reserva legal, da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade da intimidade, da privacidade e da vida privada, da honra e da imagem das pessoas e os direitos fundamentais à proteção de dados pessoais. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.